Eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Números, por favor, capítulo 13. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite de uma palavra, né? Uma palavra que é muito comum, conhecida, uma palavra muito eficaz, uma palavra que tem uma grande repercussão na vida do cristão, na vida do homem e da mulher de Deus. Eu gostaria que você achasse o livro de Números 13, a partir do versículo 26 até o 33, por favor. Os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendente dos gigantes, e éramos nós, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esse tema que vamos compartilhar, que vamos falar, é um tema muito importante, que está se tornando muito importante para o povo de Deus. Porque nós notamos, nos dias de hoje, que há uma necessidade muito grande de libertação. Há uma necessidade muito grande de desvincular a nossa vida das forças malignas. Existe, nesses dias de hoje, e nós notamos assim, na vida dos cristãos, que o cristão, ele está querendo ser liberto. Ele está buscando para ser liberto. Ele está vindo na igreja para ser liberto. Ele está fazendo o esforço para ser liberto. E nós notamos que todo cristão está tentando quebrar o vínculo com Satanás. Como que está tentando quebrar o vínculo com Satanás? Deixando de fazer aquilo que era a vontade do inimigo e não fazendo mais. Então o cristão, ele está no momento que ele está falando assim: não dá mais. Eu preciso quebrar o vínculo. Eu preciso mudar. Eu preciso de mudança. Por quê? Porque o cristão, ele percebeu que o inimigo da nossa alma, ele traz muitas consequências, ele traz muitas maldições, ele traz enfermidade. O inimigo da nossa alma traz miséria, traz desigualdade, traz contendas, traz brigas, inimizade. E o cristão que é autêntico, ele está tentando lutar contra isso. Por quê? Porque a inimizade não provém de Deus. Não é verdade? Então o cristão, ele fala: eu preciso quebrar o vínculo com o inimigo. Eu não quero mais nenhum tipo de vínculo com Satanás. Eu preciso ter um vínculo com Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade da minha carne. Então nós olhamos e sentimos o quê? Que há uma necessidade muito grande de libertação. Quem que não quer e gosta de ser liberto, né, de um mal? Quem que não quer ser liberto de uma enfermidade? Quem que não quer ser liberto de uma perseguição? Quem que não quer ser liberto, né, de uma maldição? Então todos nós queremos quebrar esse vínculo. Só que há uma diferença muito grande. Há algo que está acontecendo que nós viemos percebendo nas igrejas evangélicas, que as pessoas querem quebrar o vínculo, mas sem conhecer a Jesus Cristo de Nazaré. Olha, eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Não adianta tentar ser liberto sem conhecer Jesus. Não adianta tentar quebrar as maldições se você não conhece Jesus. Não adianta você tentar mudar de vida se você não conhece o autor da vida.
Então, amados, não adianta nós virmos na igreja só para mudar a nossa vida. Não adianta vir na igreja só para tentar mudar o físico aparentemente por fora. A mudança ela tem que acontecer de dentro, como nós falamos. E para isso acontecer, nós temos que verdadeiramente aceitar a Jesus Cristo de Nazaré como nosso único e digno Salvador, para depois acontecer a libertação na nossa vida. Primeiro conheça Jesus, depois acontece a libertação. Então quem quer ser liberto tem que conhecer aquele que tem poder para quebrar as algemas. Tem que conhecer aquele que tem poder para quebrar os grilhões. Tem que conhecer aquele que é o médico dos médicos. Então, amados, mas hoje em dia o que acontece? Nós queremos primeiro ser libertos para depois conhecer a Jesus. Eu estou correto? Primeiro eu quero ser abençoado. Se der certo, eu sigo a Jesus. Primeiro, eu quero ter bufunfa, quero ter dinheiro, eu quero ter condições. Depois, se der, eu sigo a Jesus. Primeiro, eu quero que Deus me ajude, para depois eu pensar em seguir a Deus. E a palavra nos fala que, muitas vezes o inimigo, ele tem uma estratégia muito forte, para tirar a visão daquele que é cristão. O inimigo, ele trabalha num cenário, num teatro. O inimigo, ele trabalha fazendo um faz de conta na tua vida. Ele trabalha colocando medos no seu coração. Ele trabalha colocando medos na tua mente. Ele trabalha colocando palavras na tua vida que você não vai alcançar o teu objetivo. O inimigo trabalha colocando situações para decepcionar você. Foi por isso que Caleb e Josué falou assim: subamos animosamente em busca da terra prometida. Quem quer alguma coisa com tristeza não consegue. Por quê? Porque o diabo traga essa pessoa. Quando você vai querer alguma coisa, tem que ter alegria no teu coração. Você tem que determinar. Você tem que buscar. Não adianta você tentar buscar algo com o coração triste. Não adianta você querer tentar mudança ou alcançar algum propósito se o seu coração não está perante aquele propósito. Se ele não está confirmando para você. E foi por isso que lá Caleb falou: subamos animosamente. Ele não falou assim: vamos subir tudo triste, vamos subir tudo chorando, vamos subir tudo murmurando. Não, ele falou assim: olha, certamente Deus vai dar essa terra para nós. Vamos subir cantando, vamos subir louvando, vamos subir exaltando, vamos subir glorificando, dando risada. É assim que Josué falou, que Caleb falou. Mas o que acontece? Que o povo de Israel, eles tinham recebido uma libertação. O que é libertação? Foi quebrado um vínculo. No passado, Faraó representava Satanás. Então, o povo de Israel foi liberto de Satanás, foi liberto de Faraó. Deus usou Moisés para libertar o povo, para dar liberdade, né? Aquele povo que sofria começou a não sofrer mais. Aquele povo que estava aprisionado começou a caminhar. E quando eles começaram a caminhar, Deus fez uma promessa para o povo: olha, eu tenho para vocês uma terra que mana leite e mel. Em outras palavras, Deus falou assim: eu tenho coisas boas para vocês. Eu tenho coisas maravilhosas. Eu tenho coisas que ainda nem chegaram ao coração de vocês. Eu tenho milagres, eu tenho bênçãos, eu tenho curas para vocês. Eu tenho mudança para vocês. Mas isso, nós temos que caminhar em busca da terra prometida. E o povo de Israel saiu da escravidão de Josué e começaram a marchar. Começaram a caminhar. Começaram a andar. E amados, olha, a estratégia do diabo, quando você começa a caminhar, é tirar o seu foco. O povo de Israel começou a caminhar, mas começou a vir os problemas também. Pessoas começaram a ficar com sede,
Pessoas começaram a ficar com fome, pessoas começaram a ficar doentes, pessoas começaram a morrer, crianças começaram a morrer, e nessa caminhada, eles começaram a perder a esperança, começaram a duvidar da terra prometida. Olha só se não parece com um crente de hoje. Deus faz uma promessa, mas quando demora, o crente duvida. E a Bíblia nos fala o quê? Que eles continuaram marchando, mas começou a vir os problemas. Começou a vir as dificuldades. Começou a vir as lutas. Começou a vir as provações. A tal ponto de se perguntarem, Deus, Ele nos fez uma promessa, mas aonde está essa promessa? E muitas vezes, amado e querido irmão, na nossa vida não é diferente. Você pode ver que toda bênção vem seguida de uma provação. Não tem bênção que cai do céu na mão, não. Todas as bênçãos se tem um preço para conseguir. É da mesma forma de falar assim, eu vou te dar, mas eu vou ver se você merece. É a mesma forma que você faz com o teu filho. Às vezes você chega no teu filho e fala assim, se você for bonzinho o mês inteiro, eu vou te dar tal coisa no final do mês. Deus, às vezes, é assim com a gente também. Deus, às vezes, faz promessas. Mas o que acontece? Nós não esperamos as promessas se cumprir e começamos a perder as promessas de vista. Começamos a olhar as promessas cada vez mais longe. Por quê? Porque se Deus fez a promessa, os problemas vão aparecer, irmão. Amados, eu vou te dar uma prova disso. Quando você virou evangélico, quando você levantou a mão para aceitar Jesus, a tua vida começou a mudar. Mas junto com essas mudanças, começaram a vir muitas provações. Começaram a vir muitas batalhas. Começaram a vir muitas lutas. A tal ponto até mesmo de você perder as esperanças. Por quê? Porque você imaginava que quando aceitasse Jesus, haveria uma transformação total. A dor acabaria, o sofrimento acabaria, o desemprego acabaria, a enfermidade acabaria, as provações acabariam, as contendas acabariam. Não, não. Muito pelo contrário, aí que se aperta, por quê? Porque o inimigo começa a batalhar contra o cristão. E amados, o inimigo ele vem para tentar tirar a tua vitória. Então Deus, ele fala para o povo, marcha, anda, caminha, mas o diabo tenta provar que não adianta andar. O diabo tenta provar que ele tem que parar, que ele pode sentar, que ele pode descansar, que nada vai mudar. É da mesma forma com a gente, amados. É da mesma situação conosco. A cada dia que passa, às vezes o inimigo tenta montar a situação em cada um, em cada vida, que a promessa fica mais longe. E olha, é aí que o cristão perde a bênção. Muitas vezes, aqueles projetos, aqueles sonhos que você tem tido, começaram a ficar mais distantes. Mas como que eu vou conseguir? Eu não tenho condições. Como que eu vou ser curado? Ah, mas meu marido nunca vai mudar. Ah, minha esposa, só por Deus. Meus filhos, misericórdia. Cada vez vai ficando mais longe a tua bênção. Parece aquele povo de Israel. Parece aquele povo que estava no deserto. Mesmo Deus falando, a terra prometida está ali. Eles não conseguiam passar pelas provações. Mas, amados, a vida, ela nos ensina que sempre antes da bênção vem uma provação. Olha, quem que já recebeu uma bênção sem ser provado? Quem que já passou por esse processo, primeiro de ser abençoado, para depois ser provado? Na nossa vida, primeiramente, Deus faz as promessas, mas junto com as promessas, vem as provações. Então, amado, a palavra nos fala que nós não devemos parar, não devemos estacionar, muito pelo contrário, temos que lutar animosamente. Nós temos que sorrir para as provações. Nós temos que verdadeiramente entender que se nós estamos passando por provações, é porque a vitória vem. Nós tivemos aqui hoje o testemunho de um irmão que estava numa situação com um carro, até falaram que a roda ia cair,
Mas ele passou primeiro pela aprovação, para depois tomar posse da bênção. Então na nossa vida é assim também. Às vezes o inimigo tenta falar para você que você não vai conseguir, que tem que parar, que não dá. Mas Deus te diz, continua animosamente, continua marchando, não para. Olha para o autor e consumador, olha para cima. Os teus problemas estão na mão de Deus. Deus sabe do que você está passando. Não para, continua marchando, caminha. É essa a promessa de Deus para os filhos de Israel. Deus não deixa o teu povo enganado. Amados, se você ler em Gênesis 3,14, você tem uma palavra muito importante, e ela tem um significado interessante. Então o Senhor Deus disse à serpente: portanto fizeste isso, maldita, será mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, o pó comerá todos os dias a tua vida. Amém, obrigado. Entenda bem a situação. No livro de Gênesis, a palavra nos fala que Deus, ele lançou uma palavra sobre a cobra. Ele falou assim: olha, você vai ser maldita, e você vai rastejar, né? O teu ventre vai rastejar no pó, no chão. Amados, e comerás do quê? Do pó da terra. Você entendeu? Comerás do pó da terra. Aí eu te pergunto para você hoje. Hoje, às vezes a coisa mais difícil que tem é ver uma cobra no chão. Você vê cobra na árvore, você vê cobra nas estroncas, nas paredes, nos vasos. Mas às vezes você não vê cobra no chão como é para ficar. Por quê? Porque ela está dominando, está mudando. O que eu estou tentando te dizer? Deus falou assim. Deus falou, a cobra, ela vai ser pisada. Nós temos o poder de pisar. Nós fomos levantados do pó da terra, feito homens, temos poder para pisar na cabeça de serpente. Mas o que acontece? Nós temos deixado o nosso inimigo crescer mais forte que nós. E temos tido medo dele. Nós temos deixado o medo dominar o coração. Você está conseguindo entender? E tem sido invertido. A Bíblia fala que a cobra comerá do pó. Não vai comer o pó. Você está me entendendo? Tem crente que está sendo comido por serpente. Tem crente que está sendo comido pelo diabo. Mas a Bíblia fala o quê? Que não é para o crente ser comido, não é para a cobra comer o pó, mas é para viver daquilo que o pó der. É para viver daquilo que você der. Então dá a impressão, a Bíblia fala o quê? Que a cobra, o diabo, o inimigo vai se alimentar daquilo que você der para ele. Você está conseguindo entender a visão? Você está conseguindo entender o que eu quero passar para você? A Bíblia fala o quê? Que a cobra, ela vai comer do pó. E a Bíblia fala que nós viemos do pó. A Bíblia fala que a cobra vai viver daquilo que o pó der. O que significa cobra e serpente na Bíblia? O que significa? Satanás. Deixa eu tentar explicar para você o que está acontecendo hoje. Presta atenção. A Bíblia fala assim, que a cobra, ela tem que rastejar e vai comer do pó. Você pode ver que na Bíblia está escrito do pó. E o que acontece? A Bíblia fala que nós viemos do pó. Certo? Então nós saímos do pó. A Bíblia fala o quê? Que a cobra vai comer do que o pó der. Então, amados, é a mesma coisa de falar assim, o inimigo, a força do inimigo na tua vida vai ser alimentada pelo aquilo que você der. Você está entendendo? O inimigo vai ser alimentado por aquilo que você der. Você saiu do pó, o inimigo está rastejando, ele vai se alimentar do resto, do pó que você jogar. O que você está jogando para ele se alimentar? Ó, entenda bem
esse discernimento, senão você não vai entender o alvo da palavra. É a mesma coisa de dizer assim: quem que você está alimentando mais? Deus ou o inimigo? Você está conseguindo entender? A serpente vai comer do que eu der. O que eu vou dar para a cobra comer? Eu vou dar pisão. A Bíblia fala que eu tenho poder para pisar na cabeça de cobra e de serpente, mas tem cobra pisando na cabeça de crente. Por quê? Toma espaço, chega, domina a vida. E quando o cristão vai perceber, é igual se dizer, a carroça está puxando o cavalo. Você já percebeu isso? Então Deus te diz nessa noite, a cobra, o inimigo representativo na Bíblia, vai se alimentar do que você der. Se você fizer coisas erradas, a cobra vai estar de pé do teu lado. Ela vai crescer, vai ficar grande, vai ficar forte. Mas se você não der comida para ela, que ela come, ela vai ficar mais fraca, raquítica, e vai desaparecer. Vai ser aquela cobrinha que todo mundo olha e ninguém dá valor. Que tamanho que está, figurativamente falando, o inimigo de frente da tua vida? Que tamanho que está? Não é a igreja, não é o pastor, não é o teu irmão que vai diminuir ou aumentar o tamanho do inimigo na tua vida, não, irmão. É você, é a tua busca, é o que você der para o inimigo comer. Não tem inimigo que aguenta com louvor. O inimigo não come louvor, o inimigo não come oração, o inimigo não come jejum, o inimigo não come nada que é sagrado. Tudo que não é sagrado, o inimigo come. Então nós precisamos entender que nós temos domínio sobre o inimigo da nossa alma. E é esta a palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Não deixe o medo tomar conta de você. Você tem que deixar o inimigo ficar fraco, alimentando o teu espírito com as coisas celestiais e deixando Deus trabalhar na tua vida. Por quê? Porque o inimigo fraco é você forte, é o Espírito Santo dentro de você e você vai conseguir vencer as batalhas. Não vai perder as bênçãos de visão. Se você alimentar as coisas do mal, ela vai ser forte. Se você deixar ela com fome, vai sumir. É igual a provação, né? É igual a provação. É a mesma coisa que quando nós era criança. Tinha um medo do escuro danado. Até o dia que você falou, hoje eu vou dormir com o olho aberto, luz apagada e vou enfrentar essa escuridão. O que acontece? Você viu que não tem nada de monstruoso. É a mesma coisa. Deus te dá autoridade para vencer suas batalhas. E se você tiver perdido, né, durante essa caminhada, a tua fé, porque você não pode perder a tua fé. O homem que perde a fé, perde a esperança, perde a vontade de vencer. E é isso que Deus não quer, porque a fé move as montanhas. Amém? Se coloque em pé, por favor, em nome de Jesus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Você teria coragem de escrever Satanás debaixo do seu pé, do seu sapato e andar pisando nele? É assim que o crente tem que fazer. Para vencer. Para entrar na mente e no coração que o Espírito Santo habita em você. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, amados, inimigo é para ser pisado mesmo. Mas não tem força para pisar quem não anda do lado de Deus. Amém? Não é todo mundo que tem coragem de escrever Satanás embaixo do pé. Porque o diabo fala assim, você não. Você eu conheço. Você está me entendendo? É sério, irmão. Nós temos que ter autoridade, audácia no nome do Espírito Santo, no nome de Jesus. E temos que entender que nós estamos lutando com forças malignas. É sério. É batalha, é luta. E o crente não pode ficar da forma que está. Tem que ter mudança.